Vamos imaginar uma cena. De um lado, um exército inteiro paralisado de medo. Do outro, um gigante que parece, assim, simplesmente invencível. E bem no meio disso tudo, um jovem pastor com só uma funda e algumas pedras na mão. Parece começo de lenda, né? Mas essa é a história real que a gente vai mergulhar hoje. A incrível ascensão de Davi, de um simples pastor a rei de uma nação inteira. E a pergunta que fica é: como isso aconteceu? Como um rapaz, que ninguém dava nada por ele, conseguiu não só derrubar um guerreiro temido por todos, mas também unir um povo e fundar uma das cidades mais famosas do mundo? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Bom, a nossa história começa no campo. Davi não era um príncipe nem um soldado treinado. Ele era o caçula, o oitavo filho de Jessé, aquele que ficava para trás enquanto os irmãos mais velhos iam para a guerra. A rotina dele era simples: proteger o rebanho da família. Mal sabia ele que essa experiência, essa vida no campo, seria a sua maior arma. E enquanto Davi estava lá cuidando das ovelhas, o reino de Israel, liderado pelo rei Saul, tremia na base. Os filisteus, um povo guerreiro e super organizado, avançavam sem parar. O exército de Saul estava encurralado, a moral lá embaixo, o palco estava montado para um confronto que ia decidir o futuro de todo mundo. E é nesse clima de tensão total que surge um desafio. Um desafio que nem um soldado de Israel, por mais valente que fosse, teve coragem de aceitar. Era um duelo que não ia mudar só o rumo da guerra, mas o destino daquele jovem pastor. Olha só o cenário. De um lado, Golias. Pensa nele como um campeão peso pesado da antiguidade, com quase 3 metros de altura, uma armadura que pesava mais de 50 quilos. Do outro, Davi. Um adolescente, sem armadura nenhuma, só com um cajado e uma funda. A desvantagem era tão absurda, mas tão absurda, que parecia até piada. O rei Saul, já em desespero, oferece a própria armadura para Davi. Mas é aqui que vem a primeira grande sacada do jovem pastor. Ele recusa. Aquela armadura era pesada demais e ia travar os movimentos dele. Davi entendeu uma coisa que ninguém mais viu. Ele não podia lutar o jogo de Golias. Ele tinha que trazer o gigante para o jogo dele. Em vez de força bruta, ele ia usar agilidade, precisão e a mira que ele treinou por anos para proteger as ovelhas. E o que acontece em seguida? Bom, virou história. Com um único arremesso certeiro, a pedra acerta a testa de Golias, o único ponto vulnerável na armadura dele. O gigante desaba. Davi corre, pega a espada imensa do próprio Golias e finaliza a luta. Num piscar de olhos, o pastor desconhecido se torna o herói de Israel. Mas olha, a vitória contra o gigante foi só o começo de uma nova batalha, só que dessa vez uma batalha política. A popularidade de Davi explodiu e com ela veio o ciúme doentio do rei Saul. O herói que salvou a nação agora era um homem caçado. A jornada de Davi até o trono foi uma verdadeira montanha-russa. De herói do povo, ele virou fugitivo, teve que se esconder no deserto, onde acabou montando um exército de desajustados que eram leais a ele. Foi só depois da morte de Saul que o caminho ficou livre. Primeiro, ele se tornou rei da sua tribo, Judá. E só anos depois, com 30 anos de idade, ele finalmente conseguiu unir todas as tribos, se tornando rei de todo Israel. Com o reino finalmente unido, Davi precisava de uma capital, um centro de poder. Mas ele não podia simplesmente escolher uma cidade que já pertencia a uma das tribos, porque isso ia criar mais briga, mais divisão. A solução que ele encontrou para esse impasse foi genial, uma das decisões mais estratégicas da história. Ele olhou para um lugar que ninguém esperava, a Fortaleza de Sião, que hoje a gente conhece como Jerusalém. Naquela época, a cidade era dos jebuseus, e o mais importante, ficava num território neutro, bem na divisa entre as tribos do norte e do sul. Era a peça que faltava no quebra-cabeça. Vamos analisar essa jogada de mestre. Jerusalém não era só um ponto central e fácil de defender por ser no alto de um morro. O ponto-chave era que ela era politicamente neutra. Ao conquistar a cidade, Davi não estava favorecendo ninguém. E para fechar com chave de ouro, ele leva para lá a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de todos. Com um único movimento, Davi transformou uma fortaleza inimiga no coração político e espiritual da nação. E foi a partir dali que ele governou por 40 anos, consolidando um dos reinados mais importantes da história. Foram 7 anos e meio em Hebrom e os outros 33 na sua nova e eterna capital, Jerusalém. Mas a história de Davi não é um conto de fadas sobre um rei perfeito. Longe disso. O legado dele é muito mais complexo, sabe? É como uma tapeçaria, cheia de fios de glória, mas também com as manchas escuras dos seus erros mais graves.
Um dos pilares do legado dele é a promessa divina que ele recebeu, a de que a sua linhagem real, a casa de Davi, nunca teria um fim. Essa ideia se tornou a base da esperança por um Messias, uma figura que ecoa até hoje em várias tradições religiosas. E isso nos leva a um ponto central do caráter dele. Davi não era um santo. Ele cometeu erros terríveis, com consequências devastadoras. Mas como diz uma passagem do Talmud, que é uma coleção de debates da tradição judaica, talvez a verdadeira grandeza dele não estivesse em nunca cair, mas na sua capacidade de se levantar, de reconhecer os erros e buscar o perdão com uma humildade genuína. É por isso que Davi continua a fascinar tanta gente. Ele não é um herói de mármore intocável. As fontes, como a Bíblia e o Talmud, não escondem as falhas dele. Pelo contrário, elas o mostram como um homem de verdade, cheio de paixão, de fé, de ambição e, claro, de profundas contradições. Então, no final das contas, quem foi Davi? O pastor corajoso? O rei estrategista? O poeta sensível? O pecador arrependido? A verdade é que ele foi tudo isso, e talvez essa seja a maior lição da sua história, a de que os maiores heróis são muitas vezes os mais profundamente humanos.